Olá pessoal, paz do Senhor, boa tarde, para todos os nossos ouvintes que estão ligadinhos aí conosco na ADN, na Rádio Web, 24 horas no ar. E agora nós teremos um Pô de Fé, isso mesmo, hoje não vai ser podcast, hoje vai ser Pô de Fé. Por quê? Porque nós vamos ouvir aqui um testemunho de fé, um testemunho de que Deus ainda faz milagres. E você que necessita de um milagre, que você possa estar aí atento, que esse testemunho possa acrescentar a sua fé com certeza. Então estamos aqui nessa tarde com a missionária Damaris Faria Carvalho, que porventura é minha filha também, minha caçula, que é a mãe do Davi, vocês que conhecem aí Davi o Milagre no Facebook, eis aí a mãe dele, que daqui a pouquinho já estará aí contando testemunho para vocês. Também o pastor Eliezer, o reverendo, que está ali nos bastidores da Rádio ADN, que Deus também venha abençoar a vida dele grandemente, e todos vocês que estão aí nos ouvindo nessa tarde, tá bom? Que você possa também compartilhar, convide aí seus amigos, seus parentes, fique ligadinho aí na Rádio ADN, você aqui de todo o estado do Paraná, você também que está em outros estados, até mesmo na África, sabemos que temos lá os nossos irmãos africanos também ligados, o pessoal da Bahia, temos ali também Minas Gerais, temos no Rio Grande do Sul e aqui em toda a região. E todo o campo da AD nacional aqui de Cornélio Procópio. Deus abençoe a vida de vocês. Muito bem, então quero estar apresentando para vocês mais uma vez, missionária Damaris, nos dando a honra aí da sua presença. Então você que de repente nessa tarde está aí com alguém na sua família que está desenganado pelos médicos, que de repente o médico disse que ainda não tem mais jeito, eu quero dizer que a última palavra vem do Senhor. Mas de repente você pode dizer assim, mas está no estado terminal ou vegetativo. Eu quero dizer para você que a Deus pertence a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Então vamos ouvir o testemunho hoje com a missionária Damaris, que vai estar falando aí sobre o seu filho Davi. Conte aí para nós, missionária Damaris. Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Eu sou a missionária Damaris, mãe do Davi, conhecido como Davi o Milagre. Esse milagre muitos já conhecem e é um prazer hoje estar aqui na Rádio ADN para poder compartilhar com vocês. Foi um milagre que muitos acompanharam e muitos oraram. Foi uma corrente de oração que abrangeu a cidade nacionalmente e até fora do país. Foram muitas pessoas durante esse processo do Davi dizendo, nós estamos aqui orando, estamos fazendo campanha de oração. Pessoas fora do país falando que na igreja deles estavam fazendo campanhas de oração pelo Davi. Que eu posso dizer para você é que a oração e a fé é a chave da vitória. Por isso agora eu vou contar o testemunho do Davi. Bom, o Davi no dia 20 de junho de 2020, ele com apenas um aninho, nós estávamos na pandemia do Covid e não estava podendo entrar crianças dentro da igreja, porque tinha sido uma ordem do município que crianças e idosos não poderiam estar na aglomeração. E nesse dia ele ficou em casa. Estava aprendendo a andar, como é normal de qualquer criança de 1 ano e 3, 4 meses. E ele com as mãozinhas assim no sofá, as duas mãozinhas no sofá, brincando, batendo palminha. De repente ele caiu para trás. E nisso que ele caiu para trás, ele não caiu com a fraldinha, igual normalmente as crianças caem já batendo a fraldinha no chão. Ele já foi direto e bateu a cabeça. Nesse que bateu a cabeça, eu pensei, vamos, é normal, qualquer criança pode cair, vai simplesmente fazer cessar o choro, acalmar e tranquilo. Mas infelizmente não foi assim. Ele começou a ficar sonolento, não respondia mais, só sabia ficar meio que desmaiado. Quando ele acordava, ele chorava e desmaiava. Na época ele tomava leite materno, não aceitava mais, não comia mais, não bebia mais nada. Foi onde nós ficamos com muito medo e falamos, vamos levar para o hospital.
Isso era noite, umas 9 horas da noite mais ou menos. Levamos para o hospital aqui em Cornélio Procópio, não tinha pediatra atendendo no dia. Mas eu falei assim, vamos passar com o clínico geral, né? Clínico geral. Passamos clínico geral, ele passou a mãozinha na cabeça assim do Davi e tal, viu que não tinha nenhum galo, falou assim, ah mãe, ele deve estar apenas com sono. Olha como que é prova. Ele deve estar apenas com sono, mãe. Mas se você quiser, você pode ficar aí no corredor esperando o pediatra amanhã cedo. Mas agora a gente não pode fazer nada porque não tem plantão. E aí eu falei assim, entre ficar num corredor do hospital na cadeira, eu vou voltar para minha casa. Aí eles falaram assim, pode ser que ele está sonolento porque bater a cabeça realmente dá sono e já é de noite, deve estar com sono. Mas aquilo no coração, não é assim, porque eu sei que o Davi dorme tarde, né? Mas tá bom. Saímos do hospital, que infelizmente não prestaram fazer uma tomografia, não fizeram nada no momento. Que realmente deve fazer parte do processo, né? Para poder viver o propósito, viver o testemunho, tem que ter o processo, que é doloroso. Eu voltei para o carro, infelizmente o Davi daquele jeito, já quase desmaiado. O meu marido falou, vamos lá num outro hospital, num particular para ver. Cheguei no outro hospital particular, a mesma coisa. Não, mãe, não temos pediatra. Ainda eu disse, mas não pode chamar um pediatra? Ele disse assim, não, agora não pode não. Acredito que se eu tivesse convênio aí seria diferente, mas como eu estava querendo uma consulta com um pediatra, aí ele falou a mesma coisa. Amanhã, umas 7 horas da manhã, você pode ser que consiga. Aí, beleza, infelizmente, não tinha nada para fazer. Um outro hospital em Cornélio, que é particular também, ele estava fechado para Covid-19. Vocês que são de Cornélio Procópio já vão saber de qual hospital eu estou dizendo. Ali estava fechado só para Covid e não podia entrar ninguém. O que me restou? Ir para casa e não se esquecendo de um motivo, orando o tempo todo, para que Deus, que é o médico dos médicos, sustentasse o Davi. Levei para casa, tentei fazer de tudo e nada, só naquele jeito, desmaiando e acordando, e a gente orando o tempo inteiro, que era a única coisa que nos restava, que não era médicos, né? Aí, beleza, deu umas 6 horas da madrugada, que demorou, acho que foi uma das madrugadas mais longas da minha vida, não passava o tempo. Umas 6 e pouco a gente ligou para o hospital aqui em Cornélio, eles falaram assim, daqui a pouco chega o pediatra. Ok, voltamos para aquele hospital, aí fizeram a tomografia, primeiro não conseguiam fazer, depois conseguiram sedar o Davi lá e fizeram a tomografia. Aí ele disse assim, pode retornar para o quarto com o Davi, assim que sair o resultado a gente te avisa. Falei, ok, combinado. Ele falou que o médico iria passar no período da tarde, eu estava lá cedinho. Eles iam passar no período da tarde para poder falar qual que era o resultado. Mas, gente, assim que eu desci com o Davi, porque eu estava no andar de cima do hospital para fazer a tomografia, eu desci com o Davi no colo, ele apagado do meu lado, eu desci com o Davi no colo. Quando eu sentei na cadeira com o Davi, a médica veio numa correria naquele hospital com as enfermeiras, falando assim, você é mãe do Davi? Você é mãe do Davi? Eu falei, sim, sou eu mesmo. Ela falou assim, olha, a gente não sabe nem como te falar, mas eu já vou falar na lata. O seu filho quebrou a cabeça, está com o cérebro, a cabeça, o crânio todo cheio de coágulos, está correndo risco de vida e ele está sendo agora imediatamente transferido para Londrina. Aí foi onde mãe já desaba, já entra em desespero, mas não perdendo a fé. Porque quem tem Deus sabe que a vitória é certa em nome de Jesus. E nisso eu já liguei para minha mãe, que quem não sabe, essa pastora que fala com vocês, é minha mãe também e vó do Davi. Liguei para ela, enfermei. No dia ela estava com visita na casa, né? Ela com visita, fazendo almoço. Ela já saiu naquele momento, já na correria, foi comigo para lá, para a Santa Casa. Eu não ia falar o nome, acabei falando o nome do hospital. Já foi direto para o hospital comigo.
Aí eles falaram, tem alguém que quer ir com você? A minha mãe, não, eu vou. Não tinha levado roupa, não tinha levado nada, né? Do susto. Não tinha levado nada, mas ela já entrou comigo na ambulância, daí foi eu, o Davi, o Paulo, que é o meu marido e pai do Davi, e a minha mãe e o motorista. E nisso nós oramos o tempo inteiro, sem parar. E o Davi no meu colo, na ambulância, com os soros, né? Ele foi tudo com sorinhos nos braços dentro da ambulância. E eu, minha mãe e o Paulo orando. E eu sei que a família inteira, porque o pessoal ainda de fora não sabia da situação, enquanto nós estávamos indo para Londrina. Mas a família já estava ali orando com fé que Deus iria realizar o milagre. E chegamos lá em Londrina, demos a entrada no hospital com os exames que o Davi tinha feito. Da tomografia, a qual tinha quebrado a cabeça, dado coágulos. Chegamos lá, o médico, o tomografista, que foi ver, chamou o neuro, falou assim, não sei não, a gente vai ter que fazer esse exame de novo. Vamos ter que fazer essa tomografia de novo, porque moça, o que está escrito aqui não é a mesma criança que está do meu lado. Esse exame que está aqui, essa criança não teria chegado aqui em Londrina. É onde começa a ação de Deus, né? Agindo, né? Aí ele falou assim, vamos ter que fazer, porque... Daí eu falei assim, não é realmente, eles fizeram esse exame e já mandou a gente pra cá. Daí ele falou assim, essa criança aqui, do jeito que ela tá, ela não teria chego de Cornélio a Londrina. E mal sabia ele que o Davi já estava de um dia anterior esperando para poder entrar no hospital, porque não havia pediatra. Imagina se ele soubesse que tinha passado uma noite naquele dia. Porque ele já pensou, ele já ficou pasmo naquela situação de manhã até de tarde. Imagina se soubesse que tinha durado a noite. Nisso fomos, colocaram a gente colocou eu com o Davi na ambulância e transferiu a gente para um outro hospital para poder fazer a tomografia. Fez a tomografia, ele falou para mim, mãe, realmente é o mesmo exame. O Davi está com o coágulo tomado na cabeça dele, quebrou o crânio e nós vamos ter que fazer uma cirurgia de risco. Aí levou a gente de volta para o outro hospital, um hospital de Londrina muito bom, e falou assim, a gente vai fazer a cirurgia nessa criança, mas infelizmente ele corre muito risco de vida. E foram lá, chamou mais médicos e trouxe um documento para mim e para o pai dele assinar, onde constava, eu permito a cirurgia do meu filho e estou ciente que para ele passar para a cirurgia, ele corre risco de vir a óbito hoje. E aquele momento nós desabou, um desespero, mas mesmo assim com fé, porque quando não tem fé, né? Exatamente, só lembrando, primeiro ele teve que passar por uma transfusão, porque eles também achavam que não suportaria, né? Isso. Mas suportou a transfusão. Então, aí ia fazer, o Paulo falou assim, mas se a gente não assinar? Ele falou assim, se a gente não assinar, nós não vamos fazer a cirurgia. E se essa cirurgia não acontecer, ele pode morrer com o tempo, porque do jeito que ele está, já não está falando, já não está mais fazendo nada, só está desmaiado, ele em qualquer momento morre. Então ou você assina para a gente ter esperança de uma cirurgia válida, ou infelizmente morre, mas de qualquer jeito, se não fazer essa cirurgia morre, porque o crânio está quebrado. Aí, ok, assinamos aquela dor no coração, minha mãe lá do lado de fora do hospital, em espírito de oração o tempo inteiro. Aí nisso, o pessoal de Cornélio, as mídias sociais já ficou sabendo. Aí foi onde lançou pedindo oração. Mas, gente, foi tanta gente em oração, foi uma fé em ação assim, que eu digo que realmente Deus ouviu e se alegrou com aquilo. Com certeza, a unidade, né? A unidade faz a diferença. Foi muita gente orando, não aquela coisa assim, vou orar. Mas as pessoas ajoelhavam, oravam com fé, crendo na vitória. E quando foi para levar o Davi para a sala de cirurgia, colocaram num bercinho lá, gente, que dó. Colocaram aquela túnica branquinha nele e disse, agora ele está indo. Você quer dar tchau para Nossa, você tá doido. Gente do céu. E eu falei pro Paulo, eu não vou dar tchau não, eu vou falar até daqui a pouco. É isso mesmo. Daí
foram. Quando foi para fazer, eles falaram assim: mãe, a gente viu que a gente não vai conseguir fazer essa cirurgia hoje, que ia fazer de noite. A gente não vai conseguir, porque a gente viu que ele perdeu o sangue da cabeça. E vamos ter que fazer uma transfusão de sangue. Agora a gente já não sabe mais que hora que vai fazer essa cirurgia, porque vai depender se ele passa pela transfusão de sangue por ser de cabeça. Gente, só aquele dia foi tenso, uma prova, já era de noite, acho que era umas 10 horas da noite. Ele falou assim, ó, eu peço que vocês não saiam do hospital, que vocês ficam ou do lado de fora ou na recepção. Vocês não podem sair, não podem dormir fora, porque não tem como ficar, vou ligar para eles. Vocês precisam estar aqui na recepção, porque qualquer hora podemos ter alguma notícia, ou ruim, ou que ele passou. E nós ficamos aquela noite, meu Deus do céu, foi um espírito de oração, orando, repreendendo todo o mal, que desse certo. E graças a Deus que tinha sangue no hospital de doação. Porque normalmente as pessoas também têm que estar correndo atrás, né? Para poder ganhar o sangue. E já tinha. Aí foi, ele falou assim, ó, se ele conseguir passar por essa transfusão de sangue, porque o perigo que ele tá, que já está quase desmaiado, e estar fazer essa transfusão de sangue, ele pode acontecer de uma parada cardíaca. E eu falei, não, em nome de Jesus não vai acontecer. E orando e tendo fé que o Deus dos deuses estava ali, que o Deus que faz milagre, o Deus que eu acredito, o Deus que desde quando eu era pequenininha meus pais me ensinaram que aquele Deus fazia milagre. E eu falei assim, é o mesmo Deus que está cuidando do meu filho. E foi. Aquela madrugada, ele lá fazendo, aí eu e o Paulo não podemos acompanhar, não podemos ficar vendo, realmente foi só ele e os médicos e Deus. E quando acordou cedo, o Davi que estava lá na transfusão de sangue e no soro, ele disse assim, ó mãe, a notícia é maravilhosa para você, ele conseguiu passar por essa transfusão de sangue e não teve nenhuma parada cardíaca. Então agora o que nós vamos fazer? Mandar para a cirurgia. Aí foram explicar para mim o que faria na cirurgia, que o Davi, todos vocês que verem ele, assim vocês podem até notar na cabeça dele aqui, que aqui ele tem um cortão, que até hoje está essa cicatriz, teve que cortar a cabeça, para poder pegar e o ossinho que faz parte aqui desse crânio foi quebrado inteirinho. Foi quebrado inteirinho, esmiuçaram para formar ele de novo. Depois que tirou todos os coágulos da cabeça. E ele falou assim, ó, se ele conseguir ficar vivo, você vai ter que pelo menos até 2 anos não deixar ele cair. Meu Deus do céu. Uma criança aprendendo a andar, indo para creche, como que não vai deixar a criança ter nenhum impacto? Mas eu falei, o Deus que está cuidando dele é o Deus que vai permanecer cuidando, né? Aí levou para a cirurgia, aí eles falaram assim para mim, ó, eles vão fazer a cirurgia, depois que ele sair ele vai ficar na UTI. Na UTI ele vai ficar vários dias, porque é uma cirurgia de risco, mexe com a cabeça, então ele vai ficar vários dias. Então vocês podem ficar tranquilos, não precisa ficar no hospital, porque na UTI assim vocês só podem ver 15 minutos no dia, então vocês já podem sair. Nisso a gente veio para Cornélio, para buscar a Sol, porque nós tínhamos ido do jeito que tinha ido, e estava lá esperando, pegamos e voltamos para lá. Aí eles ligaram, a gente chegou, eles falaram assim, ó, foi um sucesso a cirurgia dele. E ainda tinha um médico, eu não sei se eu estava pensando, acho que ele era ateu. Porque na hora que o Paulo falou assim, glória a Deus, meu filho conseguiu, ele olhou assim e fez assim, acho que ele pensou, meu Deus do céu, realmente tem alguma coisa a mais aí que eu não consigo explicar, que a medicina não consegue explicar, né? Que é quando a medicina já pensa, é o fim, Deus fala, é apenas uma vírgula, eu tenho uma história para concluir. E aí ele falou assim, agora estamos mandando ele para a UTI, e ali ele vai ficar vários dias. Ok, aí lá naquele hospital, tem uma parte no fundo do hospital que é os quartos para as mães que não são de Londrina. Aí a gente foi atrás para tentar, o Paulo falou, eu durmo no carro e você dorme nas beliches que tem lá. Gente, aí beleza. Como eles falou que era vários dias, eu fiquei só um dia.
pra fora lá, que daí eu falei assim, como vai ser mais dias, se fosse só um dia eu ficaria no carro com o Paulo também. Mas mais dia, já tem que ter uma beliche ao menos ali, né? Quando eu consegui, se a sua mãe liberou uma beliche pra você, a gente saiu pra almoçar e falou assim, daqui a pouquinho a gente já volta pra mim ficar na beliche e o Paulo pro carro. Eles ligaram, alô, Damares, aqui é do hospital de Londrina. Gente, aquilo lá você não sabia se você fica feliz ou se você cai tudo. Porque você pensa, meu Deus do céu, ligou e falou que tem um BO, que tá na UTI. Do hospital? Do hospital você já desespera. Ele falou assim, ele teve uma recuperação muito rápida da cirurgia. E o médico disse que ele não precisa ficar aqui não, que ele pode ficar no quarto com a mãe. Gente, aquilo pra honra, pra glória de Deus, mostrando que realmente Deus cuida de cada detalhe. Aí cheguei lá toda feliz. Aí primeiro eu fiz a visita dele na UTI. Nossa, na UTI é desesperador para criança com drenos na cabeça. Que não sei se vocês já viram uma foto, tem no Facebook o milagre, né? Os drenos aqui na cabeça, assim, tudo sangrando. Gente, ele com 1 aninho de idade, quando eu cheguei lá, ele amarrado no berço. Aqui com uma tala, aqui amarrado no berço e aqui. Misericórdia. Mas eu sei que não era pro mal dele, era pro bem, porque uma criança de 1 ano ia pegar os dedos e arrancar com tudo. Mas para uma mãe é muito dolorido você ver a criança amarrada numa cama, né? Aí fizeram tudo aquilo lá, falou, vamos mandar pro quarto. Chegou no quarto, nossa, já é um alívio. Você fala, tá fora do perigo, né? Porque normalmente, quando sai da UTI, significa o perigo maior passou. Aí eu falei assim pros médicos, demora muito tempo para ele sair daqui? Eles falaram assim, agora demora, moça, porque agora nós vamos fazer a recuperação dele aqui que tá mais tranquila, mas como foi um caso delicado, quebrou o ossinho, e a gente tá tendo que fazer tudo, vai demorar. Ainda deram um exemplo de uma criança que estava do meu lado, eles falaram assim, essa criança mesmo, por exemplo, já fazem 10 dias, vai fazer 10 dias que está aqui, já passou 1 semana. Então, Davi, que é mais grave ainda, você pode preparar que vai ficar mais dias. Nesse dia tinha passado 2 dias no quarto. Aí vai, os drenos na cabeça, todo dia eles arrancavam os drenos com os coágulos, sangue que estava dentro, né? Que ia no dreno. Aí mexe aqueles drenos. Não sei se vocês já viram, fica do lado dos bercinhos assim, dreno, mexe de um lado, mexe do outro. E parou de sair sangue naquele dreno. Aí a enfermeira falou assim, alguma coisa está errada, tem que chamar o neuro. Pensa mal. Aí você não entende, né? Você está vendo, você pensa, misericórdia, Deus. Mas aquele pensamento, se Deus cuidou do meu filho na transfusão, poderia dar parada cardíaca. Deus cuidou do meu filho na cirurgia que quebrou, abriu a cabeça. É o mesmo Deus que vai terminar a obra. Aí, aquele hospital, o estacionamento era pago. Eu acho que era R$200 para 1 mês, né? Aí o Paulo falou assim, vê aí quantos dias que vai ficar, porque se for ficar mais que dia, eu não vou pagar por dia não, já paga a mensalidade. Aí eu perguntei para a moça falou, pelo menos mais 1 semana você fica. Aí o Paulo, então beleza, eu vou lá pagar esse mensalidade, que é melhor do que pagar por dia o estacionamento. Pagou de manhã, antes do almoço, olhem só. Pagou antes do almoço aquela mensalidade, ele já preparado para ficar mais 7 dias no carro. Que a gente chegou, aconteceu que o Davi bateu a cabeça no dia 30. No dia 31 a gente foi para Londrina, ele fez a transfusão de sangue. E no dia 1 de junho ele fez a cirurgia. E no dia 2 de junho ele saiu da UTI. Aí ele ficou no quarto, no dia 2 de junho. Aí chegou dia 5 de junho, que elas falaram pra mim que ele ia ficar mais dias ainda. Aí o Paulo foi lá, pagou tal, avisei, tudo tranquilo. O Davi, o mais importante, estava nos nossos braços, recuperando. E o mais engraçado, gente, que o Davi, a moça ficava tentando dar sopinha pra ele. E o Davi não gosta de sopa. E Davi não comia. Ele disse assim, ele mesmo não come, não consegue comer sopinha e tal. Eu falei assim, eu posso falar uma coisa? Ela, o quê? Eu falei assim, experimenta dar comida, dá arroz e feijão. Ele não come porque ele não gosta de sopa, mas se você der arroz e feijão,
Porque 2 dias seguidos, nada de comer, né? Daí eles já ficam mais preocupados, não tá conseguindo comer. A moça falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar essa comida, porque quando faz essa recuperação tem que ser sopa. Mas eu vou te dar comida só pra fazer o teste, se é isso. Gente, ele comeu o prato inteiro. Aí eu falei assim, viu? Ele não gosta de sopa. Aí ela falou assim, ai, que benção, então ele tá comendo mesmo. Aí chamaram o neuro, que o neuro não estava lá no momento, aí chamaram o neuro porque ficou preocupado, que o dreno tinha parado. Né? E vire as enfermeiras, doutor, eu já fiz de tudo, não sai, tá errado isso aí, a cabeça dele tá aí. Aí ele foi, pegou o Davi, levou pra lá, e mexe. Daí ele mandou me chamar, falei, misericórdia. Eu já estou preparado para ficar uma semana aqui pra frente. Um doutor me chama, do nada deu um erro no dreno, né? Aí ele falou assim, ô mãe, eu não sei o que aconteceu, mas eu só sei que seu filho tá de alta. Que benção, né? Ele falou assim, eu só sei que seu filho tá de alta. Era pra ficar saindo. O dreno parou, não tem mais sangue, não tem mais coágulo. A única coisa que resta é seu filho para casa. Eu falei, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E todo esse período, a música que todo mundo sabe, que eu estava chorando, eu estava lá fora cantando. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. O tempo inteiro, chorando, triste, orando, mas confiando no meu Deus de milagre. E na hora eu mandei mensagem pro Paulo, o Davi está de alta. Ele, você não acabou de falar para mim há horas atrás que a gente ia ficar mais uma semana aqui? Aí eu falei, mas o nosso Deus fez milagre e nós já estamos indo. Então o Davi, no dia 1, fez a cirurgia e no dia 5 a gente teve alta para a honra e para a glória do Senhor. E para completar, eles me falaram, você agora vai ficar tendo retornos para a gente ver se realmente está, porque pode ser que dê, como é que fala quando você... Sequelas. Pode ser que dê algumas sequelas, então vamos ver, vai ficar 1 mês tendo retornos. Aí fui no retorno, tá perfeito. Fui no outro retorno, está perfeito. Fui no outro retorno e minha mãe já me dizendo, o Deus que fez milagres, ele é fiel para completar. Pode ficar sossegado que o milagre tá feito. Aí ele disse assim, agora vamos deixar um para mais para frente mesmo, meses para frente, só para fechar. Aí chegou lá, fez tudo que tinha, assim, realmente o seu filho está curado, não tem mais nada. E para a honra e glória do Senhor, você escreveu, meu filho, espoleta. Milagre mesmo. Conversador, onde chega quer conversar com todo mundo e fala. E eu tenho orgulho de dizer que Deus é Deus de milagre. Ele cuida de cada detalhe. Então se você está aí pensando que não tem mais jeito para você, não tem mais solução para você, o médico já te desenganou, o médico já falou que não tem mais jeito. Ei, você tem um Jesus que faz milagres. E quando tudo parecer o fim, é só o começo de um grande milagre. E não se esqueça que para viver o propósito, você tem que viver o processo. Amém. Ouvimos aí o testemunho poderoso, né? Que Deus realmente agiu, Deus realmente fez milagres. E desde o início, né, que aconteceu isso, mas todo mundo crendo. O que me chamou muita atenção também, realmente foi a unidade de oração, né? Pessoas da Europa mandavam mensagens pra gente, as outras igrejas, todas as denominações orando realmente. Algo assim também que me fez lembrar bem, quando passou aquela noite, né, que ele fez o transfusão, eu falei assim, então agora é o sinal que Deus está trabalhando, né? Deu um sinal maior, que a gente já sabia que Deus estava guardando, mas quando passou pela transfusão, eu falei, agora, né, Deus vai completar. E realmente o missionário Damas naquele período, ainda mais jovem ainda, né, mas com uma fé grande, e realmente sempre orando e cantando Deus de milagre, Deus realmente fez milagre.
Então, para você aí que quer conhecer o Davi, entra lá no Facebook, né? Chama O Milagre do Davi. Não, Milagre do Davi, né? O Milagre Davi. Isso. Vocês vão ver o testemunho e vão ver toda a parte, toda essa fase das pessoas orando. Gente, foi muita gente, mas muita gente mesmo. Só de um vídeo que tinha lá, que a gente fazendo a campanha de oração por ele, teve mais de 50 mil visualizações. E muita comentário, muita curtida de gente falando assim, eu estou orando realmente. E o mais impressionante de tudo isso é que eu recebi muitos e muitos comentários, directs, de pessoas falando que o Davi foi uma prova para eles crer que realmente ter fé vale a pena. Eles falaram assim, ó, se aquela criança ali realmente for curada, eu vou ter fé. Isso. E perto de mim, eu conheci muitas pessoas que por causa do Davi começaram a ter mais fé em Deus do que antes. Isso mesmo, tem certos tipos de situações que Deus permite, vamos dizer assim, para acrescentar a fé de outros e para mostrar a glória dele, né? Então isso é a questão mesmo, tem criança que bate a cabeça e dá 1 ou 2 coágulos, mas se a gente olhar a chapa que a Damaris tem, o sangue cobriu, né, o cérebro. Então, gente, é Deus purinho, milagre mesmo, milagres existem, milagres é para quem crê. Então, você que crê em milagres. Vamos terminar com uma oração, né, nesse momento. Nós vamos estar orando por você, você que precisa de um milagre também. Quem sabe está aí desenganado dos médicos, mas Deus pode agir nesse momento. Amém. Deus Todo-Poderoso, na Tua presença nós nos colocamos, Deus, nessa tarde. Senhor, nós cremos que Tu é o Deus que operou no passado, opera no presente e continuará operando. Senhor, nós cremos, Senhor, no Teu agir, no Teu mover, porque nós vemos o Teu mover. Nós vimos, Senhor, através da vida do Davi, o grande milagre da vida, Senhor, que ainda que para os médicos não existisse solução, mas o Senhor é a solução, porque Tu é aquele que forma desde o ventre da nossa mãe, Tu é aquele que forma os ossos, e a Tua palavra diz que grande é esse mistério, Tu tens todo o controle nas mãos. Em nome de Jesus agora, nós queremos profetizar sobre a vida de cada um que se encontra enfermo nessa tarde, uma unção de cura em nome de Jesus. Nós não podemos estar em todos os lugares agora, mas o Senhor pode, porque o Senhor é onisciente, é onipotente, é onipresente. Tu é o médico dos médicos, Senhor por excelência, Deus de bondade e misericórdia. Senhor, aqueles também que estão com outros tipos de problemas, Senhor, eu sei que não existe problema que o Senhor não possa solucionar. Nós declaramos agora toda sorte de bênção sobre cada vida, em nome de Jesus. Receba o nosso abraço, continue aí ouvindo a ADN agora com louvores maravilhosos. Deus abençoe, missionária Damaris. Amém. Tchau, tchau, Deus abençoe.